E eis que o Lula deu uma declaração de que o momento atual é muito favorável ao Brasil e, pasmem, eu concordo com ele. Mas depois do vídeo em que ele dá essas declarações, eu vou explicar para vocês que não é bem assim como ele está dizendo. Dá uma olhada. Nós nunca fomos vistos com tanta importância e com tanta necessidade e com tanta vontade de gente investir aqui. O Brasil é, hoje, o segundo país em opção de investimento externo. Não tem no planeta Terra nenhum país capaz de competir com o Brasil na produção de energia limpa, renovável, seja na área de eletricidade, seja na área de combustível. Pois é, pessoal, sim, eu concordo com o Lula. Eu acho que o Brasil vive um momento muito favorável no cenário externo. Contudo, eu discordo quando ele fala que isso nunca aconteceu antes na história do Brasil. Porque aconteceu, e aconteceu justamente no primeiro governo dele. No início da década de 2000, quando ele se elegeu presidente, a gente teve um fator externo que mudou a economia mundial. Basicamente, vendo a União Soviética afundar, né, no comunismo, no socialismo, na economia planificada, a China olhou aquilo e falou: esse negócio não funciona, né? Isso aí é uma história que a gente sabe o final. Então, eles resolveram abraçar o capitalismo, o liberalismo econômico. Sim, eles continuam sendo uma ditadura, são repressivos no termo social, mas eles abraçaram o capitalismo, o livre mercado, entrando na Organização Mundial do Comércio em 2001, e de lá para cá eles se tornaram a grande indústria do mundo, produzindo celular, vestuário, todas as tecnologias de telecomunicações que você vê hoje por aí. A China acabou entrando pesado nisso, produzindo para empresas americanas. Se você olhar no teu celular, dá uma olhadinha atrás aí, provavelmente vai estar escrito Design in California, né, mas produzido na China. Então, esse movimento acabou alavancando o crescimento da China, que isso perdura até hoje. São 23 anos de crescimento, e crescimento robusto, abraçando o liberalismo econômico. E o que aconteceu por conta disso? Ela acabou sendo muito forçada a ter acesso a minérios, né, ferro, aço. Então, Vale do Rio Doce, CSN, o petróleo também subiu, Petrobras. A gente teve uma população gigantesca de chineses saindo da linha da extrema pobreza para ser consumidor, então eles precisavam de mais alimento. O Brasil acabou desenvolvendo uma indústria de agro muito boa, então o Brasil foi favorecido naquele momento. Só que aí vem minha crítica ao presidente. E aí, presidente? O que a gente conseguiu depois de 13 anos de PT no poder? A gente começou em 2002 com o mundo bombando, né? Era um negócio tão favorável ao Brasil que é igual você nadar a favor da correnteza. Até quando você está boiando, você vai para o lugar certo, né? Quando você compara o crescimento do Brasil naquele período versus os outros países subdesenvolvidos, a gente cresceu menos. Ou seja, todo mundo cresceu naquela época e ainda assim, com tudo favorável, a gente cresceu menos. E o pior, a gente não criou bases, tá? Então, depois de um longo período em que o mundo nos favoreceu, a Dilma entregou o segundo mandato dela numa recessão extrema, um desemprego lá em cima, uma situação muito complicada. Michel Temer deu uma arrumada, Bolsonaro com Paulo Guedes ajeitou, veio a crise sanitária, a gente teve um problema grave, tá? Só que agora, de novo, o mundo volta ao Brasil. Por conta do quê? Vamos lá, eu até citei aqui. Basicamente, a gente tem as grandes economias, Estados Unidos, Europa, China, só que o investidor ele também busca outros locais para investir. Parte pequena do portfólio. Mas quando você pega fundos de pensão gigantescos no mundo, um pouquinho disso é dinheiro pra caramba. Acontece que esse pouquinho dinheiro que ficava voando aí aportava muito na Rússia, aportava muito na Ucrânia, aportava muito na própria China. Só que o que aconteceu depois que teve a guerra da Rússia com a Ucrânia? O mundo parou e falou, opa, não dá para botar dinheiro na Rússia. Todo mundo acompanhou esse negócio. Saiu o McDonald's lá, saiu os investidores, bloquearam ativos de russos pelo mundo inteiro. A Rússia virou o patinho feio.
E a Ucrânia, que também competia com o Brasil ali em trigo, algumas coisas, ela também hoje está envolta numa guerra. E a própria Europa também está envolvida nessa guerra. O que faz com que o perigo geopolítico em toda a Europa e o leste europeu fique muito complicado. Então, a Rússia não é mais um concorrente de investimento para o Brasil. A Ucrânia não é. Países ali do leste europeu que estavam crescendo também começam a ter certos perigos geopolíticos. E aí a gente tem a China dizendo que vai aproveitar para invadir Taiwan. Então as empresas que estão na China estão se percebendo ali, putz, eu estou muito alavancado em China, eu preciso tirar os meus investimentos de lá. Então o Brasil está meio que ganhando por WO. Né? Todos os nossos competidores para morder esse dinheiro que ficava voando no mundo, procurando países subdesenvolvidos, a gente está sem o competidor. Então a gente está ganhando essa luta de WO, como o Ricardo Amorim falou, eu achei a expressão muito boa. Né? Então o ambiente é muito favorável ao Brasil. E ele também aborda a questão do ESG, que eu também concordo. Nós aqui no Brasil nós temos um potencial imenso para ESG. A gente tem hidrelétrica, a gente tem vento, a gente tem sol, a gente tem floresta, a gente tem solo fértil, a gente tem tecnologia de agricultura. Então, assim, tudo isso eu concordo com ele. Agora vem a principal crítica. Dito tudo isso, agora vamos entender por que caminho a gente está seguindo. Porque, de novo, o ambiente é favorável. Mas e aí? A gente vai aproveitar o ambiente? Né? Como eu falei, às vezes, quando a correnteza está a favor, até quem está boiando, né, vai para o lugar certo. Agora, e se você não sabe nadar e não tem boia? E é isso que eu enxergo do atual governo. É um governo que não sabe nadar e não tem boia. Então não importa se a correnteza está te jogando para o lugar certo. Você vai acabar se afogando, como nos afogamos em 2002. Porque a gente não aproveitou a correnteza a favor. Vários países enriqueceram, a gente não. Então, o que eu vejo hoje é um governo que está ciente do que está acontecendo, e esse cenário positivo aconteceria mesmo na eleição do Bolsonaro, na eleição do Ciro Gomes, na eleição de quem você quiser. Né? O mundo está nos favorecendo. A questão que a gente está enfrentando, gastos do governo bizarros, eles não param de gastar dinheiro e estão dizendo que vão corrigir isso através de receita. Só que o problema é que a gente não consegue achar mais receita e essa conta não vai fechar. E a gente teve um movimento essa semana, ou semana passada, em que o Lula jogou a toalha. Então a gente tem hoje um Haddad ali meio desesperado, sem saber o que fazer, e a gente começa a assustar os investidores. Porque quando você vem investir, por exemplo, numa hidrelétrica, como ele falou, pô, vamos botar um dinheiro na hidrelétrica no Brasil? Vamos. Mas e aí, como é que vai estar o Brasil daqui a 20 anos? Quando você olha ali os governos, o que eles estão fazendo aqui, isso assusta o investidor. Outra coisa, o próprio grupo político que está no governo, eles também atrapalham. Eu me envolvi na construção da usina de Jirau, uma usina hidrelétrica que tem no Rio Madeira, conheci também sobre Estreito, sobre Belo Monte. E aí quando você fala desses lugares, todos os ambientalistas pulam da cadeira, como assim, né? E todos essas hidrelétricas foram feitas por fio d'água, né? Basicamente não tem reservatório de água. Então, essas hidrelétricas são pouco eficientes, porque no momento da seca, o rio baixa, elas não produzem, você liga a termoelétrica. Por quê? Porque tem os ambientalistas idiotas que vão lá e falam, que absurdo. Aí você não faz a hidrelétrica, aí você faz o quê? Termoelétrica. Né? Então, assim, a gente tem que tomar um certo cuidado que como a gente está se preparando para esse universo que está a favor do Brasil. O que eu vejo é esse governo está tomando medidas que nos afastam da possibilidade de ir para o caminho certo. Na analogia que eu fiz, de novo, a gente está isolando a boia, a gente não está nadando a favor da correnteza e a gente está começando a se afogar. Então, o que a gente precisa entender é, a gente teve aquele momento lá atrás e o que nos fez afundar, o que nos fez afogar lá atrás foi um desenvolvimentismo que não funcionou, baixaram a taxa de juros na ocasião no fórceps. Isso fez com que a gente tivesse uma inflação enorme. Quem aí lembra da época da Dilma falando, teve crise. Não teve nenhuma crise. No segundo governo da Dilma, não teve nenhuma crise. A gente afogou sozinho. Né? A gente teve também os campeões nacionais e essa semana o Lula já anunciou que vai usar o BNDES para emprestar para as empresas se desenvolverem. Isso ele fez com as empresas do Eike Batista, que acabaram falindo. Ele fez esse negócio com a JBS, que acabou sendo envolvida aí, todo mundo sabe, no esquema do Petrolão, Mensalão e coisa parecida.
Ele fez isso com diversas outras empresas que quebraram, que não deram certo. E outra coisa, isso no mercado a gente fala que é você desequilibrar um pouco a balança das oportunidades. Porque assim, a JBS já é uma empresa grande. E aí você tem lá uma fazenda pequena, você vai competir com a JBS, aí vai lá o governo e dá um dinheiro basicamente de graça para essas grandes empresas, o cara vai e compra o menor. Ah, estamos fazendo campeões nacionais. Você está consolidando o mercado de uma maneira, você está injetando, é como se fosse anabolizante em algumas empresas amigas do Estado, né? Isso é muito perigoso. A gente teve lá a Odebrecht, a OAS, todas essas empresas, não, elas agora estão fazendo porto em Cuba, estão fazendo investimento na Venezuela, até nos Estados Unidos. Isso tudo com dinheiro do povo brasileiro. Isso gerou distorções no mercado. Então é triste, mas de novo a gente está vendo a história se repetir. E aí fica a minha crítica assim, poxa, que pena que a gente vai perder outra oportunidade. E o Brasil, como diria Roberto Campos, não perde oportunidade de perder oportunidade. Triste, mas é isso. A gente sempre tem o famoso voo de galinha. A gente começa a subir porque é a favor, a gente se enrola e cai. Sobe, cai, sobe. E é por isso que nós estamos estagnados aí desde a década de 80, vamos de quase 50 anos parado, sem sair do lugar. A renda média do Brasil não sobe, né? Então a gente não enriquece e a gente continua tendo desigualdade social. E você não vai resolver a desigualdade social, que é um indicador razoável, jogando as pessoas ricas para fora do país. Você precisa enriquecer a nação para que nós nos tornemos ricos. Foda-se se você vai ter muita pessoa com pouco e muita com muito. Se essa pessoa que tem pouco, ela tem um dinheiro bom, ela enriqueceu o suficiente, tá ótimo. Você ser pobre nos Estados Unidos é muito melhor do que você ser classe média alta no Brasil. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. É triste, mas é verdade. Eu não vejo muito como a gente se valer desse cenário positivo se a gente conseguir continuar adotando medidas que esse governo está adotando. Beleza? Se você gostou, curte, compartilha, não deixe de seguir o canal e eu vejo você no próximo vídeo.